Então, pessoal, vamos lá. Bom, o que eu quero falar hoje é sobre a cirurgia mais realizada, acredito eu, no Brasil e no mundo, que é a lipoaspiração. Tá? Então, homens, mulheres, jovens, pessoas de mais idade, até de idade na terceira idade, buscam a lipoaspiração para a correção de insatisfações estéticas, gordura localizada e, mais modernamente, mais recentemente, para fazer a correção de problemas reparadores. Tá? Hoje eu vou me atentar mais sobre a lipoaspiração, a lipoescultura, a lipoinjeção estética. Tá? Então, seria para trazer uma melhor estética da pessoa. É uma cirurgia séria, importante, a gente faz num ambiente, né? Então, um ambiente cirúrgico, um ambiente com toda a infraestrutura, em uma clínica de primeiro mundo, tudo moderno, uma segurança maior, né? Com uma equipe de anestesistas diferenciada, uma equipe de enfermagem diferenciada. Então tem que ter esse tipo de qualidade quando você busca fazer uma lipoaspiração. A lipoaspiração é muito complexa, fazer uma lipoaspiração em consultório médico, tá? Tem que ser uma coisa bem pequena, bem dosada, não é uma lipoaspiração do corpo, de áreas maiores que dá para fazer em consultório, tá? Então, basicamente, a paciente fazendo um pré-operatório bem completo, com anestesia, com cardiologista, exames pré-operatórios e tudo mais, ela vem para o centro cirúrgico já toda preparada, é feita a marcação aqui no centro cirúrgico, o anestesista faz a sedação e a anestesia é a peridural, então é a anestesia nas costas, o normal, é o nosso dia a dia aqui na clínica e em outras clínicas também. Então a pessoa dormindo, não vai ver nada, vai estar dormindo, ela é feita uma peridural. A peridural é uma anestesia na coluna vertebral, tá? Ela faz anestesia segmentar, o bloqueio da medula. E aí a gente faz a infiltração de soro com adrenalina na região onde vai ser lipoaspirado. Então é feita a marcação onde vai ser retirado, a marcação onde vai ser colocado, e na área que vai ser retirada a gordura a gente injeta soro com adrenalina. Então, durante o processo de infiltração, a gente injeta soro em uma ampola de adrenalina para cada 500 ml de soro. E depois de alguns 20 minutos, mais ou menos, a gente começa a aspiração da área injetada, né, infiltrada de soro. Esta área ela pode sair com mais ou menos sangue junto com a lipo. Então, a gordura vem na lipoaspiração tendo mais ou menos sangue junto com ela. Quando é o caso de uma lipo ser menos sangrativa, né, isso varia muito de pessoa para pessoa, de área para área. Então, por exemplo, braços podem sangrar um pouquinho mais que costas, que podem sangrar um pouquinho mais que flanco. Então, áreas já aspiradas, normalmente, em outras etapas cirúrgicas, podem sangrar um pouquinho mais também. Não tem como saber se vai sangrar mais ou menos. Então, nesses casos, a gente tem alguns parâmetros, né, que é uma porcentagem de gordura a ser retirada, que em média 7, 8% do peso corporal. Tudo isso em consonância com a equipe anestésica, para saber quanto a gente vai poder lipoaspirar. Então, a lipoaspiração, ela pode sair assim, com mais gordura, bem mais clara, tá? Aqui já está decantada a gordura e ela pode sair com mais sangue, digamos assim. A lipoaspiração sai com uma quantidade maior de sangue junto com a aspiração. Então, é importante que a gente dose isso, e a paciente precisa também saber que muitas vezes essa água de sangue aqui, ela pode ser um fator determinante para a gente aspirar mais ou menos, tá? Então, assim, claro, quanto mais sangrativa for a lipo, quanto mais rutilante sair esse sangue, mais cuidado a gente tem que ter. Muitas vezes a lipo sai bem clarinha, a gordura sai bem clarinha, né? E algumas vezes ela sai com mais sangue. E depois a gente utiliza cânulas para fazer enxerto de face e lábios, né? As seringuinhas e as cânulas para fazer enxerto de face e lábios.
e também cânulas um pouquinho maiores para fazer os enxertos de bumbum. Tá? Aqui já foi lavado, já foi limpa essa gordura, já foi utilizada uma lavagem com soro fisiológico para a purificação dessa gordura. Nesse caso, por exemplo, a maioria da lipo foi mais sangrativa. Então ela saiu com mais sangue junto com a gordura, porque a gordura ela não sai só a gordura pura, muitas vezes ela sai com uma quantidade maior de sangue. Então é feita a lavagem dessa gordura com soro fisiológico diversas vezes. Eu não costumo centrifugar a gordura. Depois que ela está bem clarinha e a parte de cima é utilizada para infiltração em lábios, face. Então a gente infiltra lábios, face, sulcos. Essas são as áreas que a gente mais infiltra. Glúteos também. Normalmente a gente faz a infiltração subcutânea, eu não faço a infiltração, a lipoinjeção glútea em músculo, porque existe um risco maior de embolia gordurosa. A lipoaspiração, a lipoinjeção no subcutâneo do glúteo, o risco é bem menor. Então, graças a Deus, eu nunca tive nenhum problema com relação à embolia gordurosa, mas existe esse risco. Então, todo paciente que faz um enxerto de gordura, quando é feito enxerto no músculo, o risco aumenta mais. E no subcutâneo, o risco é bem menor. Isso é uma coisa importante. Outra coisa, a lipoaspiração, ela leva muitas horas normalmente para ser feita. Então, você imagina braço, costas, flancos, quadris, região sacral. Daí você tem que tratar e purificar essa gordura. Daí você vai infiltrar na região glútea, muitas vezes grandes volumes, 600, 800, 1000 ml em cada glúteo, muitas vezes, dependendo do tamanho da paciente, o quanto que ela deseja. Depois é feito, muitas vezes, a mais lipoaspiração, então as lipoaspirações de abdômen, de coxas, de joelhos, de braços. Então são cirurgias longas, para você fazer uma lipo bem caprichada, bem feita, uma escultura. Isso demanda algumas horas, às vezes 4, às vezes 5, às vezes 6 horas de lipoaspiração. A lipoenxertia de face, então a gente utiliza as seringuinhas, né? As seringuinhas com uma gordura bem purificada, com pequenas cânulas, e pequenas incisões nas laterais do lábio, aqui da boca, bem no cantinho, ou às vezes algumas incisõezinhas bem pequenas na face. E através dessas pequenas incisões, com uma cânula bem fininha, a gente infiltra a solução a gente infiltra a lipoaspiração, a lipoinjeção, a seringa com gordura aspirada em outras áreas. E qual que é a vantagem? A vantagem é que a gordura, o que ela fica, ela permanece por muitos e muitos anos. Absorve-se uma quantidade, mas o que permanece por muito tempo. Então, por exemplo, nos glúteos, a gente sabe que do que a gente infiltra no glúteo, em torno de 60%, 50%, 60% absorve. Então, se a gente colocar 1000 ml nos glúteos, vai sobrar, depois de alguns meses, 400, 500 ml. Né? E se você colocar na face e lábios, em torno de 80%, 90% do que é infiltrado na face e lábios absorvem. Então significa que a absorção na face é um pouco maior. Nesses casos, entretanto, o que permanece por muito tempo. Como a gordura tem células-tronco, ela dá uma estrutura bacana na face, nos lábios. Então eu costumo recomendar para pacientes que querem aumentar os lábios de volume, tem os lábios bem finos, fazer uma boa lipoinjeção de lábios e face para dar um volume, e depois de um ou dois procedimentos, né, no intervalo aí de alguns meses, aí sim ver se precisa de complementação com ácido hialurônico. E daí você faz um volume de lábio maior às custas de gordura, que é próprio do teu corpo, e menos às custas de um produto externo, que seria o ácido hialurônico.
A gordura ela dá um resultado bem bonito e natural na face, lábios, nessa região da olheira. Então é bem interessante para fazer correção e a lipoinjeção de face. Tem um inconveniente que a gordura ela demora uns meses para absorver. Pode variar de 30 dias até 6, 7 meses a absorção da gordura, dependendo da extensão e da quantidade de volume e da capacidade de absorção do organismo. Normalmente, a partir de 30, 60 dias, a paciente já começa a gostar bastante. Em alguns casos, 15, 20 dias, ela gosta bastante do resultado de lipoinjeção, principalmente de face. Mas o resultado mais definitivo ele vem após 3, 6 meses. O que não absorver depois disso, normalmente ele estabiliza e fica por muitos anos. Glúteos é a mesma coisa. A gordura ela é absorvida pelo corpo durante algum tempo. O que permanecer depois de 3 a 6 meses, fica por muitos e muitos anos. Então, para quem tem um quadril maior, um bumbum maior e precisa fazer aumento de glúteo, a gordura é imbatível, tá? É muito superior a próteses glúteas no quesito de você poder dar um contorno maior, você preenche áreas que não tem como você preencher com prótese e tal, então a gordura é sensacional. Eu adoro também a gordura para face, acho que dá uma estrutura bonita, dá um rejuvenescimento bacana para face, nessas áreas das olheiras, do sulco, do lábio. É muito bacana, muito interessante e tem a vantagem de ser natural e ser da própria paciente. Na maioria das vezes a gente utiliza a gordura retirada de lipoaspiração, mas até dá para vir para o centro cirúrgico só para fazer isso. Não é muito comum, normalmente a pessoa vem fazer primeiro a lipoaspiração e já junto já faz as lipoenxertias, mas tem gente que vem fazer só a lipoenxertia de face e lábios. Eu gosto bastante do resultado, ele fica muito natural, não fica com aquele aspecto, digamos, artificial, tá? Fica bem bacana, o movimento do rosto, porque é próprio da pessoa, a chance de rejeição não tem e tal, então é bem bacana, eu gosto muito de lipoinjeção de face. A quantidade de lipoaspiração também, o tempo que a gente vai lipoaspirar depende muito da quantidade de gordura e do sangramento que vem nesses casos. Como a gordura vem junto com o sangue, muitas vezes a gente utiliza da autotransfusão pré-operatória para que a paciente colha um pouco de sangue no pré-operatório e utilize no dia da cirurgia o próprio sangue. Então a gente tem um pouco mais de maleabilidade pós-operatório mais tranquilo. Bom, espero que tenham gostado. É um vídeo rápido, mas tem muita coisa para falar. O que eu puder responder algumas perguntas, tá? Eu vou ficar bem feliz. Espero poder contribuir com vocês para tirar algumas dúvidas que o pessoal me manda em inbox e algumas mensagens. Nós temos muita coisa a conversar. O mais importante é você procurar um cirurgião plástico, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que o colega irá ter a habilidade e a formação profissional e técnica para fazer esse tipo de cirurgia, tá bom? Um grande abraço a todos, um ótimo fim de semana, fiquem com Deus e até a próxima. Tudo de bom, tchau, tchau.